Da sala de casa hoje a gente vai conversar um tema que é comum a todos, né? A todos nós. Eu imagino que sim, mas eu vou deixar aqui o nosso convidado me corrija ou me confirme, né? O que eu estou dizendo. Hoje eu converso com ele, Luiz Carlos Bonito. Alguma coisa a ver com a minha outra convidada? Não, ela não é minha convidada, né? Ela é a dona da sala, Patrícia Cristina Bonito. Porra, eu boto assim, cara. Ele é bacharel em Direito, mas vamos falar hoje como administrar o que? A sua vida, a sua casa, porque ele se especializou em administrar condomínio, ou seja, uma série de casas, não é? Tô certo, doutor Luiz Carlos? É isso aí mesmo. Estamos aí na luta aí, mais uma aventura, uma responsabilidade e um caminho aí para a gente seguir tomando conta de condomínio. Qual é a básica, assim, a diferença, existe diferença entre você administrar a sua casa e administrar o condomínio, que é uma consequência, uma extensão, né, das casas, porque você tem um bem comum, né, áreas comuns a todos. Aqui a gente está em casa, eu digo, aqui é o nosso quintal, é nosso quintal. Eu moro num apartamento, eu não posso dizer, aqui é o meu playground, né? Aqui é o nosso playground, né? É a mesma coisa, João. Quase a mesma coisa, né? No caso aqui seu, você tem a sua casa. Lá eu tenho, no meu caso, 48 casas. Mas isso quer dizer que ele tem 48 casas, não tem 48 mulheres, viu? Não. Porque ninguém aguentaria, né? 48 unidades, no meu caso é apartamento, né? Uhum. E cada uma tem uma família morando. Mas é exatamente isso, mas assim, o condomínio, eu acho que é uma complexidade muito maior, porque você imagina que você conseguir resolver as questões de sua casa, de sua família, né? Você administrar, eu quero pintar essa parede, eu gosto dessa cor, não, mas essa cor não me convém, essa cor vai fazer isso ou aquilo. E um condomínio, você está falando de 48 pensamentos diferentes, gostos diferentes, né? Como é que trabalha isso? Segue apenas o regulamento que tem o condomínio, que foi aprovado em assembleia? Como é que é isso? Bem, a gente tem, né, as leis, né, dentro do Código Civil, você tem alguns artigos que falam sobre a administração condominial. E tem também o regimento e a convenção, sendo que, né, a convenção é a lei máxima dentro do condomínio, e ali os moradores, em comum acordo, colocam, né, as regras, certo, tudo que a gente quer para dentro do... Ou seja, a lei civil, do Código Civil é para tudo, todos os condomínios, mas o regulamento, cada condomínio tem o seu, né? Isso, aí vem a convenção e o regimento que vai nortear o que você quer para aquela unidade condominial, né? Não para cada apartamento. Certo, sim. Então, ali você tem todas as regrinhas que você tem que seguir, as responsabilidades dos moradores, do síndico, das pessoas que trabalham lá, e, né? Quer dizer, são leis que você tem que seguir. Alguma coisa, dona Patrícia? Eu só estou aqui prestando atenção. E você para poder administrar, poder mandar em mim, viu? Agora eu quero pintar a minha casa, a minha sala de vermelho. Ela vai, não, eu quero cor de rosa. Aí, com um acordo, vocês vão chegar no verde. Agora, Luiz Carlos, no condomínio é o seguinte, tem as assembleias ordinárias, né? Que é mais normal, né? Assembleia ordinária. A extraordinária. São duas assembleias. Sim. Que tem para passar para vocês. A extraordinária que você pode fazer a qualquer momento, certo? E a ordinária... Então, mas eu quero a ordinária, que é aquela que já está ali, é aquela que está... A ordinária é aquela que você tem que fazer todo ano. Isso. Eu dizia, essa ordinária, é que você vai dizer, olha, eu estou aqui prestando conta de tudo que aconteceu
de normalidade, de anormalidade do condomínio. Aqui estão as finanças, aqui estão, né, tudo na ordinária, que é uma vez por ano. Aí eu digo o seguinte, mas você apresentou, no final do ano estava tudo ok, mas olha, tem aqui essas pendências, tem a gente agora nesse boom de mudança de clima, de energia, vamos colocar aqui a nossa energia solar, é o nosso planejamento para o próximo ano, né? Colocar a nossa energia solar. E aí você falou isso, discutiu lá na Assembleia Ordinária. No decorrer do tempo, você já foi ajustando ali as contas do condomínio e disse, olha, eu acho que já está na hora da gente aqui fazer uma Assembleia Extraordinária para discutirmos isso, né? E aí vem lá, eu espero, eu conto, eu mando lá o comunicado, eu conto com os 48 condôminos, porque vão discutir a sua vida, o seu orçamento familiar, né? E aí o que acontece? No dia da Assembleia vão 10. E aí? Aí é que entra o Código Civil e geralmente você traz para a sua convenção isso. Dependendo do que for discutido, creio que você deu esse exemplo da energia solar. Isso, dependendo do que a gente vai discutir, vamos lá no âmbito geral, você tem uma porcentagem de condôminos que você precisa ter na Assembleia para aprovar. Tem um quórum, você precisa de um quórum X. Por exemplo, você quer mudar a convenção, é 2/3. Certo. Fazer uma revitalização da fachada, mudar a cor do prédio, trocar pastilha, alguma coisa assim, 2/3. Aí, dependendo do que for discutido na Assembleia, você tem a maioria das pessoas que estão na Assembleia. Então, por exemplo, se tiver 10 pessoas no âmbito de 48, como por exemplo do meu condomínio, do meu não, né? Sim, no condomínio que você administra, Aí uma casa eu sou do 48 comunidade, mas é assim. Aí, o que acontece? Eu preciso da metade mais um do que estão presentes. Ou então, as obras, as coisas mais simples, eu consigo aprovar com a quantidade de pessoas que tiver na Assembleia. O exemplo que você deu, voltando agora, na energia solar. Faz-se a Assembleia, traz os orçamentos, né, que você vai preparar, para trazer as empresas. Se for necessário, você convida as empresas para apresentar o projeto e você tem, por exemplo, você falou 10 pessoas. Essas 10 pessoas, nesse caso da energia, elas podem votar e resolver. Aí eu preciso da maioria. Então, aí onde está? Você então tinha 10 pessoas, 38 faltaram, não foram. Isso, os caras bom administrador, que ele resolverá, está tudo certo. Mas eles sabiam que a pauta era, eu quero melhorar o nosso condomínio. Eu quero daqui a tanto tempo, alguns anos, deixar ou diminuir a nossa conta de energia, né? Eu quero, a conta de energia que eu estou me referindo é a conta de energia comum a todos, né? Não é do seu apartamento, né? É comum a todos. E aí, mas eu preciso então majorar a taxa individual do condomínio. E aí os 10 aprovaram essa taxa. No mês seguinte eu não fui, porque eu vou aqui ver minha novela. E aí no mês seguinte chega lá, a minha taxa, uma taxa exatamente. E aí eu não posso reclamar, né? Não, aí é que acontece. Quando por isso que você faz um edital de convocação para aquela assembleia, detalhando o dia, a hora e o que vai ser discutido. Isso você tem, geralmente são 8 dias antes, para que todos os condôminos saibam o que vai ser discutido naquela assembleia.
E nela você vai colocar da onde você vai tirar o recurso. Você pode ter o valor total até no fundo de reserva, que é aquele dinheirinho que a gente vai guardando para uma obra extraordinária, ou até para uma obra, né, ordinária, que você tenha para o ano, que você use esse valor. Se você não tem, é a taxa extra. Aí é isso que você vai discutir na Assembleia. Se você não compareceu, é como se você, aquela coisa, né, quem cala consente. Então, se ele não foi, né, ele se calou em discutir ali as situações, até o valor da taxa, a quantidade de meses que você vai pagar essa taxa para fazer a obra ou o que for discutido. Então, se você não foi... A relevância da obra, né? Você fazer ou não a obra... Exatamente. Fazer ou não... Então, se eu não fui, eu agora aceito, assino embaixo e aceito que... E isso vale uma regra, isso é uma regra geral. É como aquele artigo que está lá no Código Civil. Isso é uma regra geral. E aí, trazendo para os nossos momentos atual, é dizer assim, eu não vou votar não, porque eu não gosto de nenhum dos candidatos aí. Ou então, político não resolve nada, só me traz contrariedade, eu não vou votar não. Mas alguém vai ser eleito. Sim, e você vai ter que concordar com... Depois de eleito, ele é quem vai determinar exatamente a sua vida. Então, você não ir ficar lá assistindo seu filme, sua Netflix, começa da Netflix, vou mandar uma conta, viu, para Netflix. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, eu estou aceitando. Porque eu estou dizendo o seguinte, eu vou ter que pagar por algo que eu não fui, né? Pela minha ausência, né? Então, quando eu digo, agora voltando para o voto, quando eu voto nulo, quando eu voto branco, quando eu me abstenho e não vou lá, eu estou dando agora uma carta branca, eu estou votando no que assumir, né? E a mesma coisa, Você está dando o que aconteceu aqui. Você pode, depois de uma outra assembleia que não seja tal, discutir, poderia ter, ou então, se for uma coisa muito absurda que acontecer nessa assembleia, pode, acontece. Pronto, essa seria a minha outra questão. Um exemplo assim, você então decidiu, ali, você apresentou 3 orçamentos, vou continuar no exemplo da energia solar. Trouxe 3 orçamentos, mas você, como uma pessoa que entende, é morador, proprietário do imóvel, do seu imóvel, né, desse condomínio que você administra. Então você diz, mas eu não quero o que seja o menor orçamento, eu quero o menor orçamento, mas o melhor qualidade, né? Eu não quero só. E o melhor qualidade, nesse caso aqui, não está no menor preço. Eu tenho aqui esse menor preço, mas essa empresa não tem a reputação, né, de cumprir, por exemplo, a garantia de X anos desse equipamento, que é um precioso bem, funcionar perfeitamente. Então eu optei pelo o segundo orçamento, que era o segundo orçamento, mas é uma qualidade melhor. E aí eu sou aquele cara que só critico, que só falo, não vou nas assembleias, e aí me reúno, né? Vou tomar um cafezinho na casa dos meus vizinhos e digo, eu acho que o síndico está ganhando ali alguma coisa, por isso que ele escolheu. A do meio não escolheu a mais barata, né? E nesse caso, ele pode então, um morador, convocar uma outra assembleia extraordinária para pedido para... Isso. O Código Civil, geralmente, as convenções trazem também. Se alguns condôminos não concordar com aquela assembleia, ele pode pedir uma nova
certo? Para rediscutir aquela assembleia, não concordando com o rumo que ela tomou. Pode acontecer. Independente do quórum que tem agora essa nova assembleia, ou precisa ter um quórum maior do que aquele que aprovou? Precisa ter um quórum específico para exigir... Para derrubar aquela assembleia? Não, nem para derrubar, é para exigir uma nova assembleia para discutir a anterior. Certo. E aquela quantidade de condôminos que é necessária não concorda com o que foi decidido. Aí você traz ela novamente, é obrigado a trazer novamente a pauta, certo? Para seu processo anterior que tinha sido certo. rediscutir. Aí você tem assim, né? Por exemplo, às vezes não vão concordar, não, a taxa extra ficou alta demais. Então, em vez de fazer, por exemplo, 10 parcelas, a gente quer fazer um financiamento bancário, que vai ficar muito pesado, e aí você vai atrás do financiamento bancário para isso. Buscar outras alternativas. Isso, geralmente, você já leva para a primeira assembleia, você já vai... Com todos esses argumentos. Você já vai preparado, né, já com todas as possibilidades de financiamento, né, dois ou três bancos feito cotação de financiamento, recurso próprio, geralmente, que eu falei, pode ter um fundo de reserva para ser, mas eu posso, sei lá, por exemplo, uma obra de 100 mil, eu tenho 30 que eu posso pegar do fundo de reserva e fazer financiamento bancário para o resto, ou então uma taxa extra, só que eu proponho aí, por exemplo, 6, 10, 12, então você já tem tudo. Mas o financiamento bancário não também indicaria numa taxa extra para pagar aquele financiamento bancário? No caso específico desse que você deu, da energia solar, o que acontece? Como você vai gerar energia, eu digo, trocar o 6 por meia dúzia. Eu falo isso porque no meu condomínio aconteceu isso recente. Depois que eu entrei, eu vi a possibilidade de colocar energia solar e a gente fez, eu troquei 6 por meia dúzia. O que eu pagava? A energia, isso. Eu paga o financiamento. Então, hoje, mas você trocou 6 por meia dúzia. Não, mas trocou. Mas daqui a X anos, eu termino meu financiamento. Produzindo, aí eu vou começar a ganhar. Perfeitamente. Se eu tivesse todo o valor, eu ia também ganhar depois, porque eu ia ter que repor, por exemplo, no fundo de reserva o valor que... E isso quer dizer, eu estou querendo dizer o seguinte, você que vende energia solar, traz nosso patrocínio aqui, né? Estamos defendendo. Mas, então é o seguinte, a gente abordou essa questão dos custos, né, de um condomínio. E festas do condomínio, o barulho do condomínio, a academia do condomínio, as áreas comuns, como eu uso. O regimento e a convenção. Então tudo ali tem o que pode, o que não pode. Mas assim, a minha pergunta é de fato assim, exemplo, as regras estão lá para os condôminos, mas os filhos não entendem muito de regra, mas o síndico tem que manter essa regra. Como fica? Quando acontece assim algumas, né, saídas, né, fora da curva, vamos dizer assim, aí é o bom senso de você pegar, ir lá e conversar. No caso de uma festa, já, né, aconteceu comigo, e até 10 horas da noite, né, que é o horário que regra. Certo. Você também pode fazer, desculpa. Não, estamos na sala de casa, como o telefone tocar. Aí o que acontece, então? Chegou um horário, o som que estava tendo estava um pouquinho acima do normal, mas até ali, 10 horas, a gente... Todos compreendem assim. Uma festa, perfeito. Como você, assim, né, exigir, não tem... Mas depois das 10, já a regra já existe, que o som tem que ser um som ambiente que não atrapalhe qualquer vizinho. Aí, tanto o próprio morador, né,
de outro condomínio do lado, qualquer coisa. Aí você tem que descer, né, no condomínio, chegar no salão de festa e pedir para que diminua o som, ou até, de repente, se na convenção a festa tem que acabar 10 horas tem que acabar. Então, é o seguinte, aí, então, esse a questão de festa, mas a questão do dia a dia, mesmo que não é festa, aquele cidadão que entra na garagem com o carro, com o som alto, enfim, tudo isso vai para o síndico, né? Sim, é o primeiro que recebe a ligação do vizinho falando, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, precisa tomar providência. Então, dentro do Código Civil, ele já coloca, porque daí não tem, assim, né, nenhuma arbitrariedade que algum condomínio possa ocorrer. Então, você tem as multas, certo? Você tem a notificação. Primeiro, você vai notificar, conversar. Primeiro passo, conversa com a pessoa certo, do que está acontecendo. Na segunda, você notifica que pode estar multando. E aí você tem as multas, né, que começa... Aí pode chegar até multa de 10 vezes o valor do condomínio, dependendo da residência, né? No Código Civil diz o seguinte, que a sua residência, o imóvel que você reside, ele é impiorável, entre aspas, exceto a taxa de condomínio, né? E que pode piorar o próprio bem. Já aconteceu isso na sua gestão Não, assim, de chegar a esse ponto não. Acontece, né, às vezes, de algum condomínio de deixar de pagar a taxa, mas aí você tem, né, a notificação dizendo do atraso, depois, geralmente, assim, a partir do momento que não pagou no dia, ele já está em atraso, você pode até cobrar judicialmente. Porque a taxa de condomínio, ela inclusive, você pode judicializar, sim, fazer a cobrança dela, colocar na SPC, será? Não é por causa da SPC. Você colocar, você pode fazer isso, mas geralmente você não vai colocar porque a taxa, o valor é pouco e o custo é alto. Né? Até então já para você judicializar essa cobrança. Isso. Na terceira você já tem que pegar. Porque a coisa meio desonesta, né? É que é o seguinte, eu tenho 48 unidades, aí vamos imaginar que 5 deixem de pagar primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, ou alternativa. Ou seja, mas o serviço continua sendo prestado. Né? 43 continuou pagando para os 5 usufruírem. Sim, né? Mas aí é dentro também da convenção. Você pode dizer, por exemplo, no caso do condomínio que está inadimplente, ele de repente pode deixar de ir, por exemplo, uma assembleia, não pode votar, certo? De repente não pode estar usando alguma área do condomínio, por exemplo. Certo? Então tem algumas penalidades que ele também não pode fazer. Agora, é aquela coisa que você falou. Eu tenho que manter o condomínio. Hoje existe empresa que garante o 100% da taxa. Aí ela vai comprar o condomínio e ganhar o juros, a correção e tudo que tiver. E a sucumbência, etc. Por quê? Porque a taxa de condomínio nada mais é do que o condomínio é uma pessoa jurídica, né? Isso. Ele vota, mas não visa lucro. Então ele não é uma empresa. Então o que você paga de taxa de condomínio é para as despesas ordinárias do condomínio. Quando tiver extra, você... As benesses dos próprios condôminos. Então se você tem os funcionários, portaria, limpeza, você tem salário, todos os encargos da folha de pagamento. Você tem material de limpeza, material de escritório, você tem várias coisas, tem piscina, você tem que mantê-la. Então, essas despesas é o valor da taxa que você paga. Então, não sobra, certo? Para você guardar, investir, alguma coisa assim, ou não pode faltar. Aí, quando não paga, falta. Aí é aquela coisa que você tem que saber, né? Dançar conforme a música. Então, faltou um condomínio, não pagou, então tudo bem. Mas
geralmente, quando você faz uma planilha orçamentária para que você possa administrar o condomínio, você geralmente coloca uma gordurinha, né? Porque caso Que aqui exatamente, você consiga comprar o que você precisa para manter exatamente aquele fundo de reserva, né? e o fundo de reserva que você tem lá, que é o que garante. Ah, não pagou? Ah, vai precisar? Se é pouca coisa, às vezes você, na planilha orçamentária, vamos dar um exemplo, eu tenho que recarregar extintor todo ano. Só que eu carrego ele, por exemplo, a minha ordinária que vai discutir o valor é em agosto. Eu vou fazer a recarga, né, a manutenção do extintor em maio do ano que vem. Então eu divido o valor que eu pago, que eu vou pagar, eu divido em 12 meses. Então eu começo a receber e não usei. Então, de repente, eu posso usar esse dinheiro para comprar, sei lá, 1 litro de desinfetante, até eu receber daquele condomínio que ficou faltando pagar. Certo. Essa projeção de planilha que você fez da recarga do extintor, você já computa a inflação futura? Sim. Aí você foi, né? Quando você calcula, certo? Você pega, por exemplo, agora em agosto, qual a inflação anual? Ah, está em 10%, então eu pego quanto que eu gastei durante o ano, quanto que eu gastei, por exemplo, com material de limpeza. Ah, eu gastei R$1.000, então eu vou pôr mais 10%, que a previsão é que eu gaste 1.100 durante o ano. Durante o ano. Então é isso que eu faço, a gente faz para administrar. Agora, acontece, por exemplo, de você não aumentar a taxa de condomínio. Mas as coisas aumentam. Funcionário, todo ano a folha de pagamento aumenta. Então, pelo menos, eu, assim, na minha concepção de administração do condomínio, todo ano você tem que aumentar pelo menos a inflação e mais um item e tal. Pelo menos a inflação. Não pode cair menos. Isso. Por exemplo, se hoje você paga a inflação foi 10% ao ano, tá 10% quando você vai fazer a Assembleia Ordinária, coloca 10%. Ah, teve um aumento de 12% no salário dos funcionários, tudo bem, você sai com prejuízo de 2%, né? Porque você preveu 10%. Mas de repente o material de limpeza, alguma outra coisa, em vez de 10 foi 7%. Então você compensa. Aí, caso não consiga, você tem um fundo de reserva para te socorrer. Até a outra Assembleia Ordinária para você regularizar isso. Uhum. Você vai fazendo assim. Ser síndico, a gente está achando que é um bom negócio. Não dá dor de cabeça. Síndico responde também por briga de casal. Eu vou falar para você. Inclusive, está em leis, né? O Código Penal, ele fala bem da omissão. Então, se de repente eu, como síndico, desconfiar que está havendo uma briga ou teve uma agressão, alguma coisa assim, e eu não comunicar As autoridades, você também responde. Como Vai morrer. Sim. né? O cachorrinho, o gatinho, o periquito, o papagaio. Que deixou em casa, não está alimentando direito e tal. Maus tratos a ele. Se você não comunicar, o síndico responde. Porque o síndico ele responde civil e criminalmente por qualquer coisa que ocorra dentro do condomínio. O síndico é o prefeito da cidade, é o prefeito do seu prédio, né? Da sua micro, da sua, que faz campanha, né? Na verdade, claro, é verdade, porque na verdade o síndico ele responde por tudo que houver no condomínio, né? No meu apartamento incendiou, porque eu comprei um equipamento do Xing Ling, porque era baratinho e bonito, e ele explodiu e incendiou o condomínio. Quem responde? O síndico. A princípio, o síndico tem que, né? Até apurar. A responsabilidade, por isso que tem que ter um seguro que cubra muita coisa. Porque isso aconteceu no meu apartamento, mas eu posso prejudicar a rede
Outros. Ao terceiro, né, no caso. É. Você, quer dizer, o síndico nessa hora, ele vai, porque veja bem, o condomínio ele tem um seguro, mas é um seguro das áreas Comum. certo? Então não é o seguro individual. Então tem pessoas que não sabem disso, falam assim, mas o condomínio tem seguro. Sim, tem seguro que se ele cair, o seguro paga, né? Mas ele cair na área comum. Na área comum, ele vai arrumar isso. Agora, por exemplo, a sua unidade prejudicou a do lado, é você que vai acertar com o seu vizinho. Não é o seguro do condomínio que vai fazer isso. O seguro do condomínio vai... O senhor tem a seguinte, o apartamento de cima gerou uma infiltração que está prejudicando o meu apartamento embaixo. Nesse caso, quem responde é o quê? A tubulação é horizontal, a responsabilidade. E geralmente a vertical você não... É da estrutura. É da estrutura do condomínio. E a horizontal é do apartamento. Então é aquele cano que saiu da vertical e entrou no seu apartamento para abastecer sua água, ou que saiu da pia e vai para o esgoto, e essa tubulação, a responsabilidade seria sua. Geralmente você nem sabe aonde fica. Aí que deu vazamento, tá, beleza. Aí na hora, caso o morador não tome as providências, ele é responsabilizado. Porque daí é morador com morador, não tem nada a ver com o condomínio. Agora, se é vertical, aí precisa. Por exemplo, uma fachada, uma infiltração, quando chove na fachada. Aí a responsabilidade é do síndico, né, do condomínio. Porque se ele se omitir alguma coisa assim, o condomínio responde e automaticamente o condomínio pode reverter para o síndico que foi omisso de não. Você vê o seguinte, o mundo caminha para isso, para a coletividade, né? Porque o ser humano, ele é um ser sociável, né? Ninguém consegue viver eremita, viver sozinho numa floresta, né? E por isso foi criado todas as regras. Agora a pergunta é, todo condômino conhece os seus deveres e direitos? Deveria. Quando você vai morar um condomínio, antes né? até de você adquirir o imóvel, se você adquirir Aí é essa que vem, essa você vai isso. ter depois uma assembleia de inauguração do condomínio. Agora, se você vai comprar um imóvel, um condomínio já feito, é o conselho que eu dou como síndico de que você vá conversar com o síndico, entendeu? Assim como você vai no cartório, isso. Do condomínio, não só no cartório, você vai para ver do apartamento, da casa que você está adquirindo. A documentação, mas eu também preciso saber, também preciso ter em casa uma cópia exatamente do estatuto do condomínio, né? Isso, para que a hora que você for adquirir, você saiba o que está acontecendo no quais são as regras daquele condomínio. E é bom você ir conversar com o síndico que tiver no momento, no momento ali como síndico, para que você saiba como que está o condomínio. Está com taxa extra, para que é, qual é o valor dessa taxa, por quanto tempo, quanto é o condomínio, o que o condomínio tem e não tem. Porque muitas vezes a pessoa vai, olha o apartamento, gostei, beleza, e compra adquirir. Aí quando chega, a taxa de compra. Geralmente sabe qual é a taxa, mas não se sabe se tem alguma discussão para uma taxa extra que pode estar ocorrendo. Entendeu? Que não é, que isso não foge à regra. A gente tem um serviço de corretagem muito correta, que todos eles vão dizer plenamente, né? Olha, tem taxa extra aqui, mas isso vai acabar, né? Mas eu acho que muito mais importante do que a taxa extra é você saber o regulamento do condomínio, né? Você saber, porque é o seguinte, por exemplo, como é a relação de você morador com o funcionário do condomínio? Porque o funcionário do condomínio, ele é funcionário, ele responde ao síndico, né? Como é a sua relação com... Porque assim, é comum, digamos, eu moro aqui e eu acho que o funcionário do condomínio tem que me servir. Ele serve ao condomínio.
Muitas vezes acontece, o meu nome não é diferente, que acontece isso, e às vezes você fala, olha, está vazando a minha torneira, aí pede, por exemplo, para o cara que chama cabo de turma, zelador, que é a pessoa responsável pelos colaboradores, né, do condomínio. Fala assim, olha, está aqui, está vazando tudo, você pode ver para mim. Aí geralmente ele vai com uma coisinha rápida, só que às vezes querem que vá até comprar uma torneira. Que na verdade esse é um serviço seu, né? Do dono da unidade. É. Do apartamento. Isso. Do condomínio. Do condomínio. Aí, vamos ver o seguinte, você tem a situação que é o que ocorre no meu, que a água não é individualizada, nesse exemplo da água. Então, nesse caso, certo, o nosso condomínio lá, ele existe, fala, não, o funcionário vá lá, certo, colaborador, cabo de turma, zelador, vá lá, conserte, por quê? Porque se ficar vazando, É o que todo mundo vai pagar. todo mundo vai pagar. É. Então, a gente faz isso. A partir do momento que você tem essa água individualizada, ele pode dar o primeiro socorro. Né? Chegar lá, fechar um registro. Tem morador que às vezes não sabe nem onde fecha o registro do apartamento de água, onde desliga o disjuntor de energia no apartamento dele. Então, ele sabe tudo isso. Aí ele vai lá, dá o primeiro socorro, fala, olha, agora você chama, né, encanador, bombeiro, depende, né, você chama o pessoal para vir resolver, eletricista, porque aí é uma coisa do seu apartamento, não tem nada a ver Com o condomínio. Hall de entrada dos apartamentos. Ou seja, toda a área comum é do condomínio. É. Do condomínio e dos seus colaboradores. Claro. Agora, a partir do momento que entrou para dentro do apartamento, a responsabilidade é do proprietário. De qualquer coisa. Inclusive, outra coisa que falam também é aqui dentro de casa eu faço o que eu quero. Da porta para dentro, quem manda sou eu. Não é bem assim, né? E assim até dentro de casa normal, de fora, casa solta, né? De casa fora de rua. Você é responsável também. Agora, se você tiver uma festa com trio elétrico dentro da sua casa, passou das 10, o vizinho pode reclamar. A mesma coisa dentro do apartamento. Você vai fazer uma reforma, você tem todo um protocolo, você tem que avisar, dependendo do que for, para você... Mas do que isso, você vai fazer uma mudança, né? Você precisa comunicar, ter um horário, né, porque cada condomínio tem o seu regulamento de mudança. Isso, você trocar um piso, você tem que ter o projeto de engenharia, ART, para você trocar, para ver se qualquer coisa que você for mudar não possa ofender a estrutura do condomínio. Então, tudo isso você vai falando num condomínio de apartamento, né? Exatamente. Em casa aí é a coisa um pouquinho mais maleável. Por isso que ele está falando assim, que cada condomínio tem o seu regulamento, né? Tem as suas normas. O de casa vai ser de um jeito, e o de apartamento, né? Tem outras coisas. Então, tudo tem a sua regra. Como a gente vive mesmo, né? No dia a dia a gente vive cheio de regras. Às vezes, a gente acha que não é. Mas no condomínio como o seu, de pessoas altamente civilizadas, não sei se tem pessoas baixamente civilizadas, né? Mas assim, num condomínio como o seu, há muito conflito entre moradores? Graças a Deus. Porque dependendo da situação, aí o síndico tem até... Tem que intervir, exatamente. Né? Aquela coisa de você, não, porque está vazando daqui e o de cima não quer resolver. O síndico é o mediador de tudo, né? É o psicólogo, é o médico, é o xamã, Ele tem que estar preparado para tudo. Porque muitas vezes você pode assim, não, deixa aqui, eu vou resolver e depois eu falo dele. Claro. Porque ele seja omisso. Porque pode acontecer, por exemplo, de dar um vazamento e a pessoa estiver viajando, acontecer alguma coisa, assim, nesse sentido. O síndico ou o zelador, ele não pode entrar no apartamento, por exemplo, para estancar um vazamento que esteja tendo. Então a gente tem que ter o contato do morador. Claro. Então você tem que ter um jeito de entrar em contato com alguém. Então até quando você vai viajar, é interessante você passar para a portaria, para o zelador, né, cabo de turma, ou até mesmo para o síndico, para dizer, olha, estou indo viajar. Caso aconteça alguma coisa, tal pessoa responde. Pode chamar que ela vem, pode ser uma empregada, pode ser o irmão, o pai, um
filho, alguém que fique responsável pela unidade. Uhum. Caso aconteça alguma coisa, você poder entrar. Acontece isso? Muito raramente. É mais difícil, é mais fácil não acontecer. Porque a pessoa vai enviar. Porque se acontecer alguma coisa, seja lá qual for, um incêndio, um vazamento de água, você, como síndico, não pode arrombar a casa do outro, né? Mesmo você sendo síndico daquele prédio, né? E mesmo os funcionários estão preparados como brigada de incêndio, alguma coisa assim, você, nesse caso, de incêndio tudo, você pode até, uma coisa mais grave, você pode até invadir, porque não é mais isso. fácil, né? Você está fazendo socorro. E porque pode ter consequências para outros. Né? Mas tem coisa que não. Você não pode fazer. E às vezes você precisa que a pessoa venha aí. Tem esse suporte para você. Tal pessoa está responsável. O síndico pode exonerar os funcionários do condomínio sem, independente de assembleia? Sim. Na legislação, o síndico tem poderes para contratar, demitir, aumentar salário, diminuir salário, trocar. Ele pode fazer com os colaboradores, sim, ele tem plenos poderes. O bom é você, dependendo da situação, você passar pelo menos para o seu conselho. Certo? Porque é o quê? Você é síndico, subsíndico, e aí dependendo de cada condomínio, a quantidade de conselheiros que você vai ter. No meu caso, eu tenho 3. Então, tudo e qualquer coisa que eu faço, ou vou fazer, que eu tenho, inclusive, plenos poderes, eu passo para eles antes, para ter também uma análise e um respaldo também, porque de repente eu posso errar. Né? Claro. Perfeito, eu posso falar, eu estou pensando nessa linha. Minha linha de pensamento é essa, e eles podem me mostrar, por isso que eu não me conselheiro. Eles vão me aconselhar de uma outra maneira e eu posso acatar. Então eu não gosto de ficar com a responsabilidade sozinho, não. Mas, Luiz Carlos, a gente está conversando aqui, eu estou percebendo, parece mais uma convidada ilustre, né? Ou apenas porque é gerente, porque na verdade estão na sala de casa, quem manda aqui só é ela, né? Então, mas é o seguinte, senhora Patrícia, a senhora vai estar fazendo o que no dia 19 de novembro? Dia da Bandeira, 19 de novembro, dia da Bandeira, estaremos no 12º Reconex, retiro de yoga, meditação e silêncio. O Amara Saracura convido a todos para participar desse último retiro do ano, para poder entrar em 2023 administrando a sua vida. tá vendo? Não é porque a vida nada mais é do que um grande condomínio que tem que ser administrado em todos os seus aspectos. E que você não tem um síndico. Você é você. Você responde pelas suas benesses, pelos seus danos, né? Pelos erros, pelos acertos, em todos os aspectos. Não tem síndico, não tem conselho, não tem. Você tem que ter lá, né? O seu fundo de caixa, você tem que ter administração das suas contas, da sociedade, né? No caso do retiro, vamos então fazer o seguinte, ela está dizendo, você quem tem que responder e resolver o seu fundo de caixa emocional, porque é disso que a gente vai estar tratando, né? Nas emoções, de como você, porque quando você está com as suas emoções alinhadas, os seus chakras alinhados, você está muito mais apto a fazer o alinhamento da sua conta bancária, né? E nós vamos trabalhar os propósitos desse retiro, os propósitos para 2023, aquilo que você quer trazer para você em 2023 como propósito de vida. As inscrições estão aqui, valores acessíveis a qualquer pessoa, não tem, entendeu? Porque hoje em dia quem é que não tem um cartão de crédito, né? Nós vamos dormir na fazenda, mas também tem a opção de quem quiser ir só no domingo, então a gente abriu esses 2 leques para esse retiro. Mas um grande conselho é ir dormir na fazenda para já aproveitar essa atividade que vamos fazer. O convite você está fazendo com o nosso síndico, né? Também. Então tá aí, enquanto eu brinquei assim com ela, porque ela não está vendo, porque depois, desde que ela sentou aí, que o cartaz está aqui, nesse quadro, né? Então, o convite está feito
e queremos vê-los, encontrá-los lá, né? No Ara Saracura. Aproveitando um abraço para o meu querido amigo José Joaquim Macedo, assim que ele um grande administrador, um grande gestor, né? E uma grande figura humana. Você conhece, né, Joaquim? Pois é. E voltando ao condomínio, Luiz Carlos, é porque eu esqueci o seguinte: a gente falou de energia solar, vamos mandar uma proposta de patrocínio para energia solar. Então, hoje, claro, é primavera, mas o calor em Sergipe está, você que está vendo a gente em outro país, aqui em Sergipe, que Aracaju já está. Nós, na verdade, no Nordeste, eu falo de Sergipe, a gente tem apenas 2 estações, né? Que divergem um pouquinho. O sol é quase os 365 dias, mas no inverno a gente tem um pouco mais de chuva, né? Então muda. Aí ela diz: eu estou com frio, porque ela é paulista, vocês são paulistas, eu estou com frio. Está 23 graus e ela está com frio, né? Então imagina. O que acontece é o seguinte, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que hoje aqui deve estar marcando esse termômetro 30 e poucos graus, e estamos na sala de casa fechada. Então você que vende ar-condicionado e queira nos brindar, né, para estar aqui a logomarca do seu ar-condicionado, né? Bem-vindo, é uma boa proposta, né? Pois é, Luiz, eu quero lhe agradecer pela sua atenção, pelo seu carinho, e você agora fique à vontade para deixar sua mensagem do fundo da sua alma para aquele, muito mais do que aquele que é síndico, mas aquele que é condômino, como viver melhor, como melhorar a relação no seu dia a dia, né? No seu ponto de equilíbrio, que é o seu condomínio, que é o seu porto seguro, o seu lar, né? Veja bem, para síndico, o que eu falo é que você está sabendo tudo que está ocorrendo no seu condomínio, na qual você administra. E você ser o mais transparente possível e tentar ver de todas as maneiras possíveis, certo? Não? E só tem isso para pagar, tem que ir para pagar, vai lá e paga e pronto. Você tem que viver o dia a dia do condomínio para você poder administrar ele e resolver o que acontece. Com o condômino, daí, né? Outra coisa é você saber quais são as regras do seu condomínio, né? Procurar segui-las, né? No máximo, se não concordar, participar em assembleia, que é o que eu fico até triste quando a gente vai para uma assembleia, e eu já cheguei para a assembleia que tinha o síndico, certo? O subsíndico e os conselheiros. E não tinha um morador. Então, quer dizer, o que eles ali têm o poder de decidir uma coisa que talvez você poderia levar para uma discussão, para um outro caminho, ter outras ideias. Então, quando tiver uma assembleia no seu condomínio, vá, nem que seja voto vencido, vai ser eu sou contra, mas vá para você ouvir o que o síndico está propondo, o que o condomínio tem para oferecer para você, porque aquela assembleia não é à toa, ela está ali para resolver as coisinhas do dia a dia do condomínio, e você dá a sua opinião, que é importante. Num caso, né, mas assim pode acontecer alguma coisa lá na frente errada naquela assembleia, no que foi decidido, e você era um voto contra. Então, quer dizer, você poderia estar, né, você, olha, aconteceu isso, mas eu votei que não era para fazer não. Então, acontece, pode acontecer isso. Mas eu falo condômino, vá para a assembleia. Eu sei que é chato, tem hora que é muita discussãozinha, né? É chato, é uma coisinha assim, né? Que às vezes leva horas ali, pessoas discutindo, até briga às vezes sai, o condomínio que fica sem falar com o vizinho por causa disso, mas é importante que compareça, claro. Sem discutir. É que nem agora puxando, né? A eleição, é importante que você se manifeste, claro. É importante que você faça tudo. E no condomínio não é diferente. Você está dividindo uma coisa, é um patrimônio seu, que se desandar, você vai sair prejudicado. E vai cair o valor do seu imóvel,
certo? Se o condomínio não estiver bem administrado. Então, e você faz parte dele, né? Perfeitamente. Dona Patrícia? Eu convido a todos, dia 19 e 20 de novembro, estar conosco no nosso 12º retiro, para ir trabalhar a sua energia, a sua casa, né? O seu tempo, a sua morada, através de técnicas de yoga, meditação, vivência, trilha. E eu agradeço aos dois e agradeço a você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, no YouTube, né? Onde está passando, onde você viu, né? Se foi por acaso, espalhe esse acaso a outras pessoas, a outros amigos, a familiares. Olha, um assunto importante, né? Como administrar, como conviver muito mais intimamente em sociedade, que é o seu condomínio, né? Então agradecemos a você e desejamos sempre felicidades. Beijo.